Antes de começar a codificar de fato, meter a mão na massa, nós vamos prototipar o nosso projeto. Isso é muito importante porque às vezes a gente está na nossa cabeça como aquele site ficaria, né? E aí a gente começa a codificar, não tá tão legal, não fica tão legal, a gente perde muito tempo arrumando HTML, arrumando CSS. Então a melhor forma é você prototipar e você consegue ter uma rastreabilidade do que você fez antes, né? Tipo, não gostei muito, mas eu vou deixar esse projeto quieto. Você joga lá pro lado, clona ele, começa a trabalhar com as outras mudanças e tudo mais, e assim vai pegando o jeito. Então, vamos trabalhar com Figma agora, vamos pro vídeo. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai entrar nesse site aqui chamado figma.com. Ele é o cara por prototipar aqui nossos projetos aqui, né? Vamos ver como é que ele funciona. Eu já vou clicar aqui em login. Se você não tiver conta, você já sabe, você já pode criar uma conta aqui no Get Start. Você pode usar a sua conta do Google, então você não vai nem preencher o formulário basicamente, mas eu vou entrar aqui com suporte@caricat.dev e a minha senha. Carregando. Bacana, então eu já consegui autenticar aqui e eu já posso criar um novo desenho, né? um novo projeto. Aqui eu tenho algumas especificações, alguns projetos que ele já veio pré-configurado para mim, e a partir do momento que eu for criando alguns projetos, ele já vai estar aqui nesses projetos recentes. Eu vou criar aqui um novo, tá? E beleza, então eu tenho aqui um plano que não tem basicamente nada, né? Ele está falando aqui, dando algumas dicas aqui de como eu posso trocar o nome do projeto, algo do tipo. Eu já vou mudar aqui para a nossa aula 01, beleza? E aqui em cima eu tenho alguns elementos que eu vou poder usar na minha tela. O que a gente mais vai usar vai ser o frame, que é basicamente a tela em si, né? Ele vai ser responsável por ser a nossa tela. E temos também alguns elementos, quadrado, linha e tudo mais, mas o que a gente mais vai usar é o quadrado mesmo, o retângulo. E o texto também. Primeira coisa então, o que eu vou fazer? Cliquei aqui nesse camarada e clico aqui. Pronto, ele já vai criar um quadradinho aqui para mim de 100 por 100. Percebe aqui de baixo que ele tem 100 por 100. E ele criou esse elemento aqui, esse frame 1, onde eu posso alterar para o nome da minha tela. Pode ser home, né? Minha página principal de um site ou algo do tipo. Aqui, se eu clicar no meu elemento, aqui no canto superior direito, ele tem algumas informações sobre esse elemento. Por exemplo, esse W é o width, onde é a largura do meu elemento. Eu vou colocar 1280, que por padrão, algumas telas são em 1280. E aqui no height, eu posso colocar qualquer tamanho, porque ele vai ser dinâmico, né? Se a minha página for muito grande, então ele vai crescendo a altura dele, né? Existem alguns atalhos que a gente consegue navegar aqui entre outros frames. Eu vou criar alguns outros aqui só para a gente ter uma ideia. Fazer melhor. Remover esse camarada aqui. Ctrl C, Ctrl V. E vou dar alguns Ctrl Vs da vida. Beleza, então eu tenho alguns frames aqui dentro do meu projeto. E como é que eu faço para navegar do jeito que eu estou navegando aqui? Bem, assim que eu entrar na minha tela, primeira coisa, eu posso dar o zoom segurando Ctrl e a bolinha do mouse. Então, com o Ctrl pressionado, ó, a gente consegue dar zoom, zoom in e zoom out, somente com a bolinha. Agora, para eu navegar daqui para lá, eu aperto o meu espaço. Apertei espaço, já percebe que o meu ícone aqui ele virou uma mãozinha. E aí sim eu vou poder navegar clicando no mouse, ó. Cliquei no mouse e arrastei. Ele vai navegando para mim entre todas as telas e os elementos do nosso Figma, beleza? E Ctrl para dar um zoom out, selecionar todos esses camaradas aqui e apertar Delete, que eu não quero trabalhar com essas frames não por enquanto. Então, com o meu frame já criado aqui, com a minha largura de 1280, eu posso criar alguns elementos aqui dentro do meu frame, beleza? Então cliquei aqui e ele já criou esse quadradinho para mim. Eu posso vir aqui, ó, e arrastar esse quadrado até o final,
beleza? E aqui percebe, aqui no meu lado direito, nesse H é a altura dele, que é o high. E aqui ele está como 100 pixels de altura. Vou colocar aqui 70 pixels. Beleza, ele já deu uma descida para mim. E como é que eu faço para deixar o meu frame exatamente fidedigno com o tamanho dele, né? Porque aqui eu dei zoom in, zoom out, então eu não sei qual é o tamanho exato dele. Eu posso vir aqui no canto superior direito e aqui tem 38%, que é 38% de zoom que eu tenho. Então eu posso deixar aqui como fit, né? Então aqui ele pegou o tamanho que eu preciso para trabalhar com ele, sempre olhando, né, para ele, sem ser zoom de mais e zoom de menos. Então o fit ele dá esse comportamento para mim. E eu tenho o zoom de 100%, que é o zoom fidedigno dele, que é o tamanho exato que ele vai ficar na tela. Então, vamos supor que esse retângulo aqui seja um header, ele vai ficar exatamente desse tamanho aqui na tela. Eu vou dar uma amplificada aqui no meu browser para a gente ver melhor. Beleza. Posso vir aqui e alterar a cor também desse header. Vamos colocar aqui um verde mais escuro, quase pro preto. Massa. Beleza, então a gente já tem um header aqui com esse contraste, né? Vou criar aqui alguns textos como home, Ctrl C, Ctrl V. Com o Shift pressionado eu arrasto para lá e para cá. Ele vai deixar que eu corra aqui no meu eixo X sempre certinho, certo? Ou se eu começar a correr no eixo Y, ele vai correr também sempre certinho, sem precisar ficar todo torto assim, ó, quando eu estiver movendo. Então vou voltar aqui de novo, Ctrl C, Ctrl V, Shift pressionado, beleza. E Ctrl C, Ctrl V novamente, beleza. Percebe que quando eu coloco aqui, ele já me diz que tanto esse espaçamento quanto esse espaçamento tem 25 pixels. É legal para a gente projetar nossos espaçamentos. Vou selecionar esses três camaradas aqui, segurando o Shift, tá? Então, se eu seguro o Shift, cliquei aqui, seguro o Shift, seguro o Shift, seguro o Shift, ele vai selecionando vários elementos para mim. Aqui eu tenho algumas fontes que eu posso utilizar, né, no meu projeto. Vou aqui usar Nunito, que ela é bem famosinha, e vou colocar aqui como 16 pixels a nossa fonte. Beleza? Então a gente tem 3 homes aqui. Eu vou colocar aqui produtos e com o Shift pressionado, vou arrastar um pouquinho, 15, 15, vou colocar aqui contato. Beleza? Então aqui a gente já tem um menu superior aqui em cima, né? E se eu clicar nesse elemento aqui e segurar no Alt e colocar em cima desse outro elemento aqui, você percebe que ele me dá um espaçamento entre um e outro. Pode ser também pelo header, percebe aqui, ó, que ele me fala que para cima eu tenho 25 pixels de padding para cima, 32 para baixo e para aqui esse espaçamento aqui 108 pixels. Beleza. Vamos trabalhar agora, dar uma olhadinha como é que funciona o alinhamento, porque se a gente perceber aqui, ele tem 25 e aqui ele tem 23, ou seja, ele não está exatamente alinhado ao centro. Para que eu consiga alinhar ele ao centro, eu posso selecionar todos os elementos, inclusive o header, né, essa parte mais escurinha, selecionei segurando o Shift, beleza, está tudo selecionado aqui, e aqui no canto superior direito eu tenho alguns tipos de alinhamento. Eu posso vir aqui e adicionar esse alinhamento vertical aqui. Cliquei, percebe que ele quase não fez diferença nenhuma, mas ele alinhou agora 100%. E se eu vier aqui e apertar o Alt novamente, percebe que ele agora sim tem 24 para cima e 24 para baixo. Para ficar mais fácil da gente enxergar, eu vou descer ele um pouquinho. Beleza, agora a gente percebe de fato que ele não está centralizado aqui no centro, né? Então vamos aqui selecionar todos eles e centralizar esse camarada aqui. Aqui a própria imagem ela é bem ilustrativa, né? Bem fácil de entender. Mas mesmo assim, com essa imagem, se a gente não conseguir entender, eu posso deixar o mouse aqui em cima e ele vai me informar o que ele faz. Por exemplo, se eu quiser alinhar esses elementos para a direita ou para a esquerda, eu posso clicar nesses camaradas aqui.
A grande questão aqui é que, como eles são elementos independentes, se eu clicar para alinhar, percebe que eles vão ficar um em cima do outro. Eles vão, ó, tanto para a direita quanto para a esquerda, até mesmo para o centro. Eles vão ficar todos embaralhados aqui. Vou dar um Ctrl Z aqui para voltar como estava antes. E como é que eu faço para pegar esse bloco aqui e alinhar só o bloco? Todos eles. Venho aqui no meu contato, no meu produtos e no meu home. Clico no Ctrl G, que é responsável por agrupar. Ou com o botão direito aqui, eu posso vir aqui e Group Selection. Beleza, ele vai agrupar tudo que estiver selecionado, como o nome já diz. E agora sim, se eu clicar aqui no meu header também e alinhar, percebe que agora sim, todo o elemento ele se alinha. Tanto seja para baixo, seja para o meio, seja para o centro. Ele vai estar alinhado e não vai ficar um em cima do outro se sobrepondo. Beleza, então até aqui tá legal, a gente conseguiu entender algumas coisas de como funciona aqui o nosso Figma. Eu gosto de trabalhar também com réguas, né? Então se eu clicar aqui no meu logozinho do Figma, em View, eu posso encontrar um camarada chamado Roles, aqui ó, beleza. E percebe aqui que ele criou para mim esse camarada aqui, essa régua aqui em cima, né? Se eu vier aqui, ó, eu posso trabalhar com réguas em cima do meu layout, para ficar mais fácil de talvez eu colocar uma linha imaginária aqui, onde não entraria no meu projeto, mas eu quero saber respeitar sempre essa linha. Então eu uso essas roles aqui. Por exemplo, aqui no meu header eu tenho esse menuzinho aqui. Eu quero sempre deixar ele alinhado aqui na minha role, só que eu não quero que ele fique grudado exatamente aqui. Eu quero que ele sempre respeite o tamanho de um container, né? Então, vamos supor que o container que eu quero na minha página seja de 1000 pixels. Vou aqui colocar um widget de 1000 pixels, beleza? Centralizar ele aqui ao centro. Boa, centralizar o centro. Bacana, né? Percebe que aqui, quando eu vou navegando com o mouse, ele já vai me dando algumas dicas de onde eu posso colocar aqui o meu elemento. E aqui ele já me dá a dica, a zona do centro. Ou se eu clicar aqui no Align Center também, ele vai fazer a mesma coisa. Beleza, então eu quero que o meu container ele esteja no máximo em 100 ou em 1000 pixels. Eu não quero que o meu conteúdo se passe dos 1000. Então, com ele alinhado ao centro, eu venho aqui na minha régua, ó, adiciono ela aqui, adiciono essa aqui também. E eu já posso remover esse camarada aqui, que ele foi basicamente só para eu conseguir configurar a minha tela. Venho aqui no meu menu, vou dar uma alinhada nele aqui. Essa régua aqui por enquanto eu não vou usar. E aqui eu vou criar um logotipo. Então vamos aqui em cima, vamos escrever aqui código com Caricat. Beleza? Vou poder escolher várias fontes aqui. Se eu, sei lá, vamos subir um pouco. A gente pode vir descendo aqui com o próprio teclado. Opa! Seleciono aqui o text e vou descendo com o teclado. Você percebe que ele vai me transformando aí várias fontes, né? Ele vai me dando como é que vai ficar essas fontes. Então, vamos supor que eu deixei essa daqui, tá? Fonte bem ruim de ler, né? Não vale a pena você usar esse tipo de fonte aí se for no seu projeto. Então por isso eu vou dar uma diferenciada aqui, vou colocar outra, só para ficar mais fácil. 32 pixels. Beleza, aqui a gente já tem uma fonte diferente que a gente pode chamar de logotipo, né? Vou colocar aqui talvez um CCC, de código com Caricat, para deixar a nossa logo pequenininha. Beleza, e aqui a gente tem os nossos elementos que a gente pode adicionar no nosso frame, né? Então vamos supor que aqui seja uma imagem, certo? E eu posso, além de clicar aqui e clicar aqui ele já gerar para mim, eu já posso redimensionar esse quadrado usando o mouse mesmo. Então venho aqui, já quero mais ou menos nesse tamanho. Eu quero colocar um vídeo aqui. Vamos supor que isso aqui seja um container de um vídeo.
beleza? E esse camarada aqui, ele vai virar um playzinho. Então vamos adicionar aqui, vamos dar um zoom, vamos adicionar uma borda, um border radius, né? Que é uma borda arredondada. Eu posso vir aqui nesse carinha aqui e arrastar, percebe que ele já vai arredondando a minha borda. Posso fazer da seguinte forma, ou aqui no canto superior direito, percebe que a gente tem 13 aqui, eu posso colocar 50, que é exatamente a metade do meu quadrado. Então, percebe que ele se tornou uma bola aqui. Aqui nos meus outros elementos, eu posso vir aqui e pegar esse polígono aqui, beleza? Nosso triângulo. Venho aqui, percebe que o meu mouse ele mudou aqui, né, de estilo, né? Ele criou essas duas setinhas aqui. Eu posso clicar no meu Shift e arrastar, percebe que ele vai arrastando de 15 em 15 graus, não é isso? Então, aqui fica um pouco mais fácil, né, do que se eu fizer assim, ó. Se eu fizer assim, ele fica, ele rotaciona até os pontos decimais aqui, tá vendo aqui em cima? Quanto mais eu for rotacionando, ó, ele vai rotacionando aqui. E eu quero que ele esteja, sei lá, em 45 graus. Não, ainda não. Vou adicionar aqui que fica mais fácil, ó. Opa. Aqui assim. Beleza. Aqui a gente já tem um play, né? Então, vou mudar a cor aqui para a gente conseguir enxergar. Agora sim é branco. Vou redimensionar aqui um pouquinho. Isso aqui eu segurando o Shift, tá? Se eu não segurar o Shift, ele rotaciona, ele redimensiona do jeito que ele quiser. E quando eu seguro o Shift, independente do movimento que eu faça com o mouse, ele sempre vai deixar com aquele tamanho fidedigno, né? Ele vai sempre respeitar as proporções de largura e altura. Beleza, meu playzinho tá aqui. Vou centralizar os camaradas usando aquele botãozinho ali em cima que eu mostrei para vocês e vou agrupar ele. Beleza? Tá agrupado. Aqui, onde vai ficar o meu vídeo, eu vou mudar a cor dele para preto, tá? E eu quero colocar esse playzinho em cima do meu vídeo. Beleza, então tá aqui. Pode ocorrer de acontecer o seguinte, eu criei primeiro esse ícone aqui e depois eu vou criar o meu container do vídeo. Vou adicionar ele aqui e agora percebe que uma coisa mudou, que esse camarada agora está embaixo desse container e eu quero que ele fique em cima dele. Tá, mas como é que eu posso fazer isso? Quando tem muitos elementos espalhados e eu quero deixar todos esses elementos espalhados em cima desse container, eu geralmente seleciono todos esses elementos, dou um Ctrl X para recortar esses elementos e dou um Ctrl V para colar. Assim que eu colo, ele já vem para cima do elemento que eu quero. Mas você pode trabalhar como as layers. Percebe que o retângulo ele está em cima de todos os elementos. Ou seja, a prioridade dele de visibilidade é maior. Agora, conforme eu vou descendo, desci um pedacinho, ó, ele já veio para cá, aqui, essa parte que já subiu. A relevância desse ícone aqui está maior do que esse daqui. Então, vou descer mais um pouquinho aqui em cima do logo também, só que como ele não está em cima do logo, nada aconteceu visualmente, né? Mas pelas camadas ele já pode ser respeitado, ó. Percebe que a logo aqui ela já tem prioridade. Aqui, opa, dá um Ctrl Z aqui. Aqui debaixo desse grupo também e aqui também. Pronto, agora percebe que a relevância desse container de vídeo vai ser bem menor do que as outras. Então, por mais que esteja um exemplo bem simples do que eu passei aqui, deu para a gente visitar bastante funcionalidade do Figma, né? Como é que eu faço para trabalhar com layers, o que significa esse frame, como eu trabalho aqui com as minhas bordas arredondadas, né? E para fechar com chave de ouro, a gente tem alguns detalhes que a gente pode aplicar nesses containerzinhos aqui. Um deles é a cor, né, que eu mostrei aqui para vocês. Eu consigo alterar tanto a cor por aqui, ou eu posso adicionar um gradiente também, né, um linear. Então, aqui ele vem dessa cor para essa. Eu posso vir aqui adicionar um vermelho e aumentar a opacidade aqui para 100%. Então, beleza, a gente já consegue trabalhar com gradiente. Eu também posso vir aqui e alterar a direção do meu gradiente, ó.
Tem o meu linear, tem o radial, que ele vai ficar ao centro, tipo um círculo, né? Radial. E alguns outros tipos de gradiente, incluindo até o vídeos, imagens, que seja. Além disso, a gente pode ter também aqui nossas bordas, certo? Então aqui eu tenho uma borda preta, onde eu posso colocar vários tipos de cor também, que eu queira adicionar. E eu tenho também o tamanho da minha borda, então eu posso colocar aqui uma borda de 10 pixels, beleza? E tem também o comportamento dessa borda, se ela vai crescer sempre para o centro, para o final, para o depois do elemento, né? Dentro do elemento, para fora do elemento, enfim, várias situações. Além disso, se eu clicar nesses 3 pontinhos aqui, eu tenho algumas coisas que eu posso alterar nessa borda, como o estilo, se eu quiser ela toda dashed, né, que é ela pontilhadinha, ou ela sólida mesmo. Aqui eu posso adicionar borda apenas em cima, posso adicionar apenas embaixo, ou se eu quiser, na customização, adicionar em cima, sei lá, 10 pixels, 10 pixels na esquerda, 0 em cima, 0 do outro lado, aqui para baixo eu vou colocar 50 pixels, beleza. Então eu consigo fazer essa brincadeira aqui com as bordas também, utilizando essa seção de stroke aqui. E temos também a nossa parte de efeitos, né, onde eu consigo adicionar um shadow aqui, né. Isso aqui é muito utilizado, né, principalmente nos designs mais modernos, né, para web. A gente usa muito shadows, né, shadows bem mais sucintos. Olha, aqui no shadow a gente consegue configurar o eixo X e o eixo Y, o blur e o tamanho dele. Então o X, se eu colocar aqui 10 pixels, ele puxou 10 pixels para cá, certo? Percebe que aqui ele está bem mais acentuado. Eu vou colocar aqui um 100%, só para a gente ficar mais fácil de enxergar esse shadow aqui. E vou dar um zoom aqui também, ó. Beleza? Então aqui ele tem 10 pixels de distanciamento. Eu vou adicionar mais 10 aqui para baixo. Percebe como ele vai crescer, ó. 10, beleza. Então tem um 10 para cá, 10 para cá, fazendo aquela sombra. Ó, aqui em cima eu não tenho, né? E aqui eu tenho. Eu posso adicionar para cima usando negativo. Então se eu vier aqui negativo e negativo, percebe que a sombra ela tá em cima agora, né? Nessa parte de cima. O blur, se eu adicionar aqui 20, percebe aí que ele dá aquela desfocada, né? Então aqui em cima ele dá aquele desfoque. E aqui é meio que a espessura, né? Então quanto mais número aqui, mais essa espessura cresce, beleza? É muito comum a gente ter esse tipo, esse tipo de shadow, só que bem sucinto, ou seja, aqui tá 100%, né? Mas se eu colocar 10%, ó, percebe que ele quase não é visto, mas ele tá lá, ele dá um charme no elemento, né? E com isso a gente tem aqui também como exportar este camarada aqui para uma imagem, um PDF que seja. Se eu clicar aqui em Export, eu tenho aqui o preview do que eu estou exportando. Se eu vier aqui e selecionar tudo isso aqui, ele vai exportar tudo isso para mim. Então, ó, vou dar o export, não o export. Na verdade, ele não me mostrou o preview porque eu selecionei mais de um camarada. Mas se eu chegar aqui, selecionei na verdade mais de uma layer, né? Se eu chegar aqui e agrupar ele aqui com Ctrl G e clicar aqui novamente, percebe que agora ele me mostra um preview aqui, ó, do elemento todo. Então eu consigo exportar ele para PNG, consigo exportar ele para SVG, muito utilizado, e também para PDF, né? Se eu quiser isso como um documento. Então tem várias formas de exportar. Uma das formas que eu gosto bastante também de exportar um elemento é clicando aqui com o botão direito e eu consigo exportar para SVG. Quando a gente estiver desenvolvendo lá no nosso HTML, no nosso CSS, a gente, para criar alguns elementos visuais de ícones, a gente vai utilizar esse copy as SVG aqui. Então é isso. E na próxima aula a gente continua no Figma aqui, mas a gente vai desenvolver um projetinho real.